Só lembrando aqui o contexto, que a gente estava discutindo tudo isso. Aqui, gente, vem cá, vem cá. A gente aqui tinha feito a classificação, administração indireta, princípios, administração federal, não, administração direta e indireta, administração federal e princípios da indireta. Aí eu comecei a falar de autarquia. Aí eu fiz a classificação, autarquia comum, autarquia corporativa, a fundacional. Aí eu comecei a falar das especiais. Aí gastei o quadro inteiro, não foi assim? Agora eu vou voltar a falar de autarquias em geral. Eu estou no tema agora, autarquias. Eu encerrei especial e vou continuar falando de autarquias. Vamos lá. Bens. Peguei logo a caneta ruim. Bens. Peraí, acho que eu vou fazer o seguinte, vou passar preta aqui agora. Os bens das autarquias, gente, são o quê? Públicos. Logo, são impenhoráveis. Pagamento via precatório. São imprescritíveis. Não cabe uso capião. Para quem não sabe o que é uso capião, é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Você está lá exercendo posse sobre o bem, está lá no terreninho, construiu a casa, colocou energia elétrica, gás canalizado, instalou telefone, está lá 15, 20 anos, sei lá qual prazo, adquiriu a propriedade. Ah, beleza, então vou para a praça pública, vou montar minha casa ali na praça pública, vou cercar, ninguém vai reclamar, a praça está abandonada mesmo, vou adquirir, vai não. Vamos lá. O outro a gente pode falar em alienação condicionada. Ou inalienáveis, como alguns gostam. Por quê? Porque para alienar bem público, Lei 8666/93, especificamente no artigo 17, que adora cair em prova. Aí eu vou colocar mais uma aqui, que aparece no livro da Di Pietro. Tá funcionando, cara. Que não cabe oneração. O que significa dizer que você hipotecou sua casa? Que você deu o seu imóvel em garantia de um financiamento. O que significa dizer que você fez penhor de joias na Caixa Econômica Federal? Que você deu as joias em garantia a esse financiamento. Então, a diferença do penhor para a hipoteca é que um é de bem móvel ou de bem imóvel. Quando você hipoteca seu imóvel, você onera o seu imóvel, porque ele passa a fazer garantia de um financiamento. Eu posso hipotecar ou empenhar bens públicos? Não. Então, não cabe oneração, não cabe, por exemplo, penhor ou hipoteca. Por exemplo, né? Teria outras formas aqui. Penhor é para bem móvel, hipoteca é para bem imóvel. Pera aí, rapidinho, gente. Lembrei do negócio aqui, tá? Aqui. Tá.
Regime de pessoal. Bom, antes de eu escrever, eu vou te dar uma questão de prova, que dizia o seguinte, que o regime da autarquia, de pessoal da autarquia, poderia ser estatutário ou contratual, a depender daquele adotado pela entidade criadora. Vou repetir a frase, que o regime de pessoal da autarquia poderia ser estatutário ou contratual, a depender daquele adotado pela entidade criadora. Certo ou errado? Certo? A autarquia pode ser seletista? Então, Berê, vamos lá. Mais uma vez é a guerra de Pietro Carvalho Filho. A de Pietro, ela fala, regime jurídico único é sinônimo de regime estatutário. É o regime que deve ser adotado pela administração direta, autárquica e fundacional. Mas vai no teu material logo depois daquelas questões lá. Isso já caiu em prova. Logo, a última questão que a gente fez, aí tem assim, bens públicos, aí tem regime de pessoal. Achou aí? Aí vamos lá, regime jurídico único, artigo 39 da Constituição, ADM direta autárquica fundacional, de Pietro diz que regime jurídico único deve ser o estatutário. Aí beleza. Aí vem Carvalho Filho. Vejamos a questão dos litígios trabalhistas, ou seja, dos litígios decorrentes da relação de trabalho genericamente considerada. Quando ele fala relação de trabalho genericamente considerada, alcança o servidor estatutário, que tem relação de trabalho, até aí não tem problema. O regime dos servidores autárquicos pode ser o quê? Conforme a lei pertinente estabelecer, querido. É isso aí. Então já sabe que se numa questão só sobrar essa opção, você tem como marcar como gabarito? Tem. Quem? Carvalho Filho. Então vamos lá. Regime de pessoal. RJU. ADM direta. Autarquia e fundação pública. De Pietro diz que tem que ser estatutário. Já o RJU, para Carvalho Filho, diz que pode ser estatutário ou contratual, conforme adotado pela entidade política. Conforme adotado pela entidade política. Pois é. Que oi, fala, Nara. Vamos lá, então. Não, eu gosto quando você não está entendendo, porque na verdade você está entendendo. Né? Se você gera dessa natureza é porque você compreende o assunto. E aí se assusta com uma informação dessa. Mas particularmente, sabia que o Carvalho Filho ele tem uma razão até de ordem prática? Se eu não me engano, a última conta eram 5.570 municípios no Brasil. Se eu não me engano. Eu duvido que 1.000 tenham um estatuto. Eu duvido. Vamos lá. Lá onde eu trabalhava era Cruzeiro, Bananal, Silveiras, Arapeí, São José do Barreiro, Queluz e tinha mais um, não estou lembrando. Lembro que eram 7. De todos os 7, só o município de Cruzeiro, no ano que eu saí do estatuto. Aí saiu da vara do trabalho. Todos os outros 6 não tinham estatuto. Então, todos os servidores da administração direta, autárquica fundacional, eram estatutário CLT? CLT. Então, a ADM direta adotou o regime trabalhista. O que não pode fazer, que o Carvalho está falando o seguinte, a ADM direta adota estatutário e a autarquia adotar o quê? Trabalhista. Por isso que é conforme adotado pela entidade política. Porque ele concorda que o regime jurídico é o quê? Único. Único qual? O que for adotado. Eu acho que assim, na letra fria, ele está certo na interpretação dele.
Mas, em razões de ordem prática, eu acho que a DP tem razão. Porque a ADM direta autárquica fundacional precisa estar na posição de supremacia. Então, ela tem que adotar o regime de direito público, logo por consequência estatutário. Mas tem as duas interpretações. Graças a Deus, misturar as questões e prova a gente não mistura. Aí tem que olhar para as opções. Se estatutário 8.112 é âmbito federal, né? Isso. Por exemplo, âmbito federal, todas as autarquias são estatutário. Por quê? Porque a União adotou o estatutário. Agora, um município pequeno lá de Bananal que não tem estatuto, é todo mundo o quê? CLT. Vamos nessa. Mas se for uma autarquia... Se for uma autarquia? For CLT... A autarquia for CLT? E se tiver um processo... Tiver um processo? For entrar contra a autarquia. Eu vou te dar um exemplo. A ESEFIC, a Escola Superior de Educação Física do município de Cruzeiro. Era uma autarquia municipal, vara o trabalho. Até instituir o estatuto. Institui o estatuto, aí acabou. Declinou, vai todo mundo para agora para a prestação comum. O de estadual que não gostou disso. A Justiça do Trabalho adorou. Entendeu? Cansei de fazer intimação na faculdade lá. Fui várias vezes. Vamos lá. Então, eu já falei regime de pessoal. Ué, me perdi. Ah, tá aqui. Vamos lá. Agora é o processo de nomeação e exoneração dos dirigentes da autarquia. Vamos lá. Cabe autorização legislativa para nomear e para exonerar? É só você lembrar do caso da agência reguladora. Cabe autorização legislativa para nomear? Sabatina do Senado Federal. E para exonerar? Não. Foro competente é bem fácil. Se a autarquia for federal, JF. Mais uma vez, artigo 109, 1 da Constituição. Se for estadual ou municipal, Justiça Estadual. Prazo de prescrição de demanda contra a autarquia. Regra, 5 anos. Decreto 20.910 de 32. Agora, se for CP, concurso público, na ADM federal, mais autarquias, 1 ano da homologação. De novo, prazo de prescrição, 5 anos, decreto 20.910. Então, você está com um dano lá causado pela autarquia, tem 5 anos para cobrar. Agora, você vai questionar um concurso público na administração federal e autárquica, 1 ano da homologação. Vamos lá.
Vamos falar agora de privilégios processuais. Prazo em dobro para falar nos autos, CPC 2015. Duplo grau de jurisdição. Nossa, agora me deu dúvida. A dispensa de depósito prévio em ação rescisória está no CPC 2015, não está? Não está? Tá. Deixa eu ver aqui. Ninguém tem o CPC 2015 na mão aí não, né? Tem o artigo aí? Anotado? Não. Eu queria lembrar o artigo, cara, não lembro agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Artigo 968, inciso 2, parágrafo 1º. Vamos lá, inciso 2 fala, depositar na importância 5% do valor da causa. E o parágrafo 1º, não se aplica o exposto inciso 2 à União, ao Estado, DF, município, respectivas autarquias e Fundação de Direito Público, MP e Defensoria. Exatamente. Então, 968, parágrafo 1º do CPC. Dispensa. Depósito prévio em AR, ação rescisória, 968, parágrafo 1º. E a dispensa da juntada de instrumento de mandato. Aí eu tenho chamados privilégios especiais. Que é o processo especial de execução, ou seja, é via precatório. E a de Pietro fala em juízo privativo. Mas aqui eu quero exercer um OBS. Vai, copia até aqui. Processo especial de execução. Vamos lá assim, privilégios processuais, prazo em dobro falar nos autos, duplo grau de jurisdição, dispensa de depósito prévio rescisória, dispensa de estado de instrumento de mandato. E especiais, processo especial de execução e juízo privativo. Enquanto você está copiando, deixa eu esclarecer um negócio para o pessoal do online aqui. Eu reorganizei alguns tópicos da aula por questões didáticas, mas não que esteja errado como eu tinha feito antes. É porque no ano passado, eu lembro que eu tinha botado descentralização administrativa, aí eu botei territorial, serviços e colaboração. Dessa vez eu separei só para poder diferenciar a territorial da administrativa aqui, quando eu queria falar da capacidade específica, foi só por isso. Mas não está errado falar que a administrativa é territorial. Por quê? Porque quando você faz uma destinação territorial,
ela é uma criação de uma autarquia. Então, se é autarquia, então eu posso falar também que é administrativa. Mas eu queria diferenciar uma coisa da outra, deixando claro que uma é capacidade genérica e outra é capacidade específica, tá? É só uma questão de organização mesmo, você não precisa nem mudar o seu caderno. Vamos lá. Próximo, imunidade tributária. Ah, é, tem que digitar um negócio ali. Anota aí. Para as autarquias federais, o foro é na Justiça Federal. Artigo 109.1, mais uma vez. Por que eu acho ruim essa observação da de Pietro? É toda e qualquer autarquia que vai para a Justiça Federal? Só as federais. Mas ela dá como características das autarquias foro privativo. Enfim, está no livro. Imunidade tributária. Em relação a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Aí eu quero que você tome cuidado com esse finalzinho aqui, ó. Vinculados a suas finalidades essenciais. Ou dela decorrentes. Anota a frase, eu vou te dar uma observação do Carvalho Filho. Imunidade tributária, imposto sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes. Fala. Especial ou específico? Processo especial. Imunidade tributária, imposto sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes. Pensa comigo. Então, se eu tenho uma determinada renda, patrimônio ou serviço que não está vinculado à sua finalidade essencial, tem imunidade tributária? Não. Por isso o Carvalho Filho, e aí que eu quero pode aparecer na prova, diz que essa imunidade tributária ela é condicionada. Por que ela é condicionada? Às finalidades essenciais ou delas decorrentes. Aí você marca isso aqui e anota. Carvalho Filho chama de imunidade tributária condicionada. Marca esse finalzinho e coloca. Carvalho Filho chama de imunidade tributária condicionada. Imunidade tributária condicionada. Por que condicionada? Condicionada está vinculada às finalidades essenciais ou dela decorrente. Vamos lá. Responsabilidade civil da autarquia. Se ela é uma pessoa jurídica de direito público, é do tipo objetiva. Vamos ter uma aula só para falar disso aqui. Aí vem a pergunta. Cabe responsabilidade subsidiária da entidade criadora? Cabe responsabilidade subsidiária da entidade criadora? Cabe? Lembra disso não? Na hipótese de insuficiência de recursos. No caso de insuficiência de recursos. Sim, no caso de insuficiência de recursos.
Tá, olha só. Eu falei que para a autarquia pagar é via precatório. E para a autarquia cobrar é via o quê? Execução fiscal. Então vamos lá. Créditos sujeitos a execução fiscal, que é um procedimento diferenciado. Lei 6.830/1980. Crédito sujeito à execução fiscal. Acabamos autarquias, vamos para agências executivas. Só repetindo, responsabilidade civil objetiva, cabe responsabilidade subsidiária da entidade criadora? Sim, no caso de insuficiência de recursos. Privilégios processuais, prazo em dobro falar nos autos, duplo grau de jurisdição, dispensa de depósito prévia ação rescisória, dispensa de juntado de instrumento de mandato. Privilégios especiais, processo especial de execução precatória e juízo privativo. Minha crítica aqui é que é só para as federais, mas de Pietro bota em geral. Imunidade tributária, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço vinculado a finalidades essenciais ou dela decorrente. Como é só para os vinculados às finalidades essenciais ou dela decorrente, o Carvalho Filho chama de imunidade tributária condicionada. E crédito sujeito à execução fiscal.